é a base do autoconhecimento, né? Você vai descobrir que tudo que veio, né, depois dos temperamentos, né, toda a base da TCC, toda a base da psicanálise, né, tudo que a gente tem hoje de toda essa parte filosófica e da psicologia, né, que tem todo esse braço filosófico, ele bebeu da fonte dos temperamentos, tá bom? Então, o temperamento, ele é a base para todos os outros estudos. E, então, sintam-se privilegiadas de estarem aprendendo sobre isso, porque isso vai dar um norte para outras áreas de autoconhecimento que vocês podem estar procurando depois, né? Então, os temperamentos, ele é ali, é a base, é a raiz de todo o autoconhecimento, tá bom? Então, dito isso, já sei aqui que vocês tiveram alguém aqui já fez algum curso específico para temperamento, algo que aprofundou sobre isso, que ficou ali tendo, ou aquela pincelada, que já ouvi alguma ali coisa por cima. Porque o estudo dos temperamentos, ele traz para a gente uma certa curiosidade, a gente acaba querendo ali aprender um pouquinho mais, né, sobre tudo isso, mas muitas vezes a gente ainda não tem acesso a um material, a algo mais profundo que nos leve a ter um pouco mais de entendimento sobre esse assunto, né? Então, por isso que eu decidi fazer essa aula, né, para que vocês tivessem pelo menos uma base sobre o que é. Então, como eu disse lá no grupo, né, a aula ela ficou dividida em duas partes, tá bom? Então, hoje, dia 14, nós vamos falar realmente o que é os temperamentos e para que ele serve, como ele pode ajudar, tá? Cada uma de nós, assim como vem me ajudando há muitos anos. E na segunda parte, a gente vai explorar um pouquinho sobre cada temperamento, né? Então, essa primeira aula, nós vamos falar sobre a origem. Quem que foi que começou com essa história toda? Da onde surgiu isso? Alguém tem que inventar isso daí. Então, essa primeira aula, ela vai ser especificamente para a gente falar ali da origem de tudo isso, para que, aonde que eu posso usar, né, esses temperamentos, como realmente olhar para o temperamento, e uma coisa que eu já gostaria que vocês anotassem aí, que vocês não são o temperamento de vocês. Escreve aí, eu não sou o meu temperamento. Ok? Eu não sou o meu temperamento. O que você precisa entender é que o temperamento, ele é algo que existe dentro de você, mas você jamais pode ser reduzida a um temperamento, tá? Então, aqui, no caso, né, eu sou a Priscila e tenho o temperamento X, ok? Essa já é a primeira chave que eu trago aqui para vocês. Eu não sou o meu temperamento. Eu sou a Leia, que tem o temperamento X, eu sou a Eliane, que tem o temperamento X, a Márcia, que tem o temperamento X, e assim por diante, tá? Então, eu não sou o meu temperamento. Eu sou a Priscila e tenho o temperamento X. Depois eu vou querer que vocês descubram qual que é o meu temperamento. E eu quero deixar vocês craques aí. Então, isso já foi, assim, um grande divisor de águas, né? Que muitas vezes as pessoas acabam usando o estudo do temperamento para se apoiar, como se fosse uma muleta, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui muito claro para vocês é isso. Fala aí com a boquinha de vocês. Eu não sou o meu temperamento. Combinado? Eu não sou o meu temperamento. Eu sou a Viviane, que tem o temperamento X, que nós vamos descobrir depois. Então, não se reduzam a um temperamento, combinado? E partindo disso,
Nós também vamos olhar para as pessoas dessa maneira, né? Ah, olha que mais mulherada chegando. Nós também vamos olhar para as pessoas dessa maneira, porque muitas vezes a gente tem o hábito de colocar o quê? Um rótulo na pessoa. Ah, ela é assim porque ela é melancólica. Ela é assim porque ela é sanguínea. Não, ela é assim porque ela tem as questões dela para ser assim, né? Tem uma frase muito legal da Marcela Thaís, que é uma cantora que eu amo, que ela sempre diz assim: ninguém sabe a dor que o outro passou, tá ok? Ninguém sabe a dor que o outro passou. Então, nós nunca podemos reduzir ninguém a um temperamento, tá ok? E então, as pessoas, elas são quem elas são, com as histórias, experiências delas, e elas também possuem um temperamento. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido aí? Já deu para quebrar alguma crença, né, que a gente tinha sobre isso? Porque isso foi algo que eu aprendi agora também, recente, com a minha professora, né? Para quem não sabe, eu acabei de vir aqui de uma formação, né, com a professora Fernanda Boaventura, que ela é, assim, um ícone, né, a respeito dos temperamentos, e ela deixou muito claro isso para gente na primeira aula. Ela falou: vocês não podem se reduzir ao temperamento de vocês. Então, vocês são quem vocês são. Vai lá em Gênesis 1:26 que vocês vão resolver essa crise de identidade, tá bom? E vocês têm ali um temperamento, e as pessoas também. Então, mulheres, pelo amor de God, mulheres que foram mentoradas por mim, cuidadas por mim, vamos mudar essa crença de temperamentos, tá ok? Então, eu sou a Joana, que tem um temperamento fleumático. Eu sou a Maria, que tem o temperamento sanguíneo. Tudo bem? Porque isso pode causar muitos problemas, tá? Então, respira. Quando vocês quiserem aí que eu dou uma parada, fala, Pri, toma café, tá? Daí eu desacelero aqui, porque o negócio, eu amo falar sobre esse assunto. Eu amo, amo, amo de paixão e acredito e defendo muito esse estudo do temperamento, tá bom? Então, para começar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá ok? Então, quando eu compartilho a tela, eu não consigo mais ver vocês, mas daqui a pouco eu fico indo e voltando, tá? Fique em paz, eu tô aqui, viu, peoples? Tô aqui, peoples, calma aí, aquieta o coração. Porque eu preparei essa apresentação para trazer uma didática mesmo para vocês, tá bom? Deixa eu vir aqui. Tirando. Estão vendo aí minha tela? Ok. Deixa eu. Ok. E aí, estão vendo aí, lindezas? Dá um joinha aí. Me ajuda aí, Leia, a mulher do digital. Aí, Li. Beleza, gente. Depois, ó, muito network aqui nesse grupo, hein? Vocês vão ver quantos frutos. Joia. Então, agora eu compartilho a tela e já não consigo ver mais vocês. Então, aqui, né, workshop dos temperamentos. Então, o tema de hoje é o que são os temperamentos? O que são os temperamentos, né? Vamos entender aqui que os temperamentos, eles já têm essa primeira função, responder esta super pergunta de quem eu sou.
Muita gente fica se questionando quem eu sou, por que que eu ajo dessa maneira. E como eu já disse para vocês no começo, né? Vocês não são o temperamento de vocês, tá? Vocês são quem Deus diz quem vocês são, tá bom? Vocês têm um temperamento, né? E também entender quem são as pessoas com que eu convivo. Por quê? O que nós agora, na fase adulta, mais buscamos é o quê? A estabilidade e a segurança. Podem me falar, sempre a gente está buscando uma estabilidade emocional, né? Eu falo muito sobre isso. Nós estamos buscando a estabilidade financeira, estamos buscando uma estabilidade no relacionamento, estamos buscando uma estabilidade, uma segurança no trabalho. Eu sei muito o que é isso, porque por muitos anos eu quis ter a estabilidade como funcionária pública, né? E sei para vocês, tenho muita propriedade em dizer o que é essa busca para a estabilidade. E o estudo dos temperamentos, ele vem nos direcionar a responder alguns questionamentos que nós fazemos aqui ao longo da vida, tá bom? Então, ele vai ali, né, a primeira diretriz dele é realmente buscar por estabilidade, para que você se entenda, para que você possa ter clareza um pouco do seu tipo de comportamento, porque no fundo, a gente sempre está buscando por estar no relacionamento seguro, por ter uma segurança financeira, por ter ali relacionamentos que sejam estáveis, não é verdade? Então, a gente sempre vai estar buscando isso o tempo todo. E o estudo do temperamento, ele vai te direcionar para esse lugar. Olha que incrível. E que a gente aqui, hoje, possamos responder algumas coisas, né? Pri, será que estou no lugar certo? O que eu vim aprender nesse lugar aqui? Né? Estão conseguindo visualizar aqui? Ok? Beleza? Tudo certinho, né? Tá bom. Obrigada, Li. E aqui, esse workshop é para você, mulher, que deseja o quê? Neutralizar as suas fraquezas. Porque todas nós temos as nossas forças e as nossas fraquezas, né? As nossas forças, elas sempre são ali mais evidente, que é aquilo que a gente mostra para o mundo, é aquilo que a gente mostra quem nós somos, né? E as nossas fraquezas, que são aqueles pontos realmente aonde a gente tem ali, né, os nossos desafios, o nosso lado mais vulnerável, o que a gente vai fazer com isso, né? O estudo dos temperamentos, ele vai ajudar você a neutralizar ou até mesmo a canalizar as suas fraquezas para algo que vai te gerar resultado, tá bom? Porque sempre nós vamos trabalhar, vocês vão ver que sempre vão ter opostos. Então, se temos forças, também temos fraquezas, tá certo? E esse estudo também é para quem quer utilizar o temperamento para evoluir, crescer, ser um ser que esteja em processo de evolução, né? Um ser que seja prosperável. O que é prosperidade? Prosperidade é romper, prosperidade é você sair ali da sua zona de conforto, é você realmente dar mais um passo, tá bom? Então, o estudo do temperamento, ele vai te conduzir para esse caminho evolutivo, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. E também é para quem deseja ser mais constante no seu desenvolvimento pessoal. É o que nós estamos falando aqui, a busca pela estabilidade, estar realmente se sentindo segura, se sentindo protegida dentro de um ambiente, seja um ambiente emocional ou seja um ambiente físico, nós sempre estamos buscando por essa estabilidade. E também esse estudo é para quem quer amadurecer a sua personalidade. Pausa,
respira. Personalidade é uma coisa, temperamento é outra. Tudo bem? Segunda virada de chave aqui. Eu não sou o meu temperamento e personalidade é uma coisa e temperamento é outra. Calmem que no final a conta fecha. E também esse estudo é para quem quer melhorar os seus relacionamentos entre familiares, no ambiente de trabalho, com os amigos. Então, o temperamento ele vai fazer com que você consiga olhar para a pessoa de uma maneira diferente, não reduzindo ela ao temperamento, mas entendendo que ela tem características daquele temperamento. E aí acontece uma mágica. Vou falar baixinho. Sabe o que acontece? A expectativa de vocês, ela é alinhada, porque vocês entendem que a pessoa ela pode te entregar um certo comportamento e você não fica esperando que ela te entregue outro. Por quê? Você já sabe ali qual que é o ponto de partida dela, qual que é algo que vai ser instintivo para ela. Então, por aqui vocês já começam a ter essa clareza do estudo dos temperamentos, né? E também aqui para quem deseja identificar o seu temperamento, ali o temperamento do seu marido, o temperamento dos seus filhos e o temperamento das pessoas que você convive, tá bom? Então, dentro desse workshop, vocês vão conseguir já identificar o seu temperamento e também conseguir identificar o temperamento das pessoas que vocês convivem, tá bom? Então, tá fazendo sentido até aqui? Manda um joinha aí, já vai seguindo a linha de raciocínio aqui, mulherada, tá bom? Eu apertei o play aqui agora. Agora, vamos. Aqui uma breve apresentação de quem eu sou, para quem não me conhece ainda, né? Muitas aqui eu conheço, outras estão se chegando, sejam muito bem-vindas, tá? Meu nome é Priscila dos Santos Silva e eu sou especialista em relacionamentos há mais de 10 anos que eu estudo sobre isso devido a 4 relacionamentos fracassados. Eu costumo dizer que eu tenho um método Titanic, que em 5 sessões eu ajudo você a afundar o seu relacionamento, ou o método Red Bull, que em 5 sessões o seu relacionamento vai dar asas e vai fluir. Tá bom? Eu tenho tanta experiência nesse assunto, porque eu mesma já estive no lugar aí de um relacionamento fracassado. E depois de muitos relacionamentos fracassados, casei, descasei, noivei, desnoivei, namorei, só nunca fui viúva. Mas tenho muita experiência nesse assunto. Foi onde lá em 2013 eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. E o estudo dos temperamentos faz parte disso, tá? Então, hoje sim, eu estou aqui, né, no meu lugar de mentora, porque eu passei pela dor, eu ressignifiquei a minha dor e hoje eu tenho resultados, tá? Já vou adiantando para vocês aqui, o meu casamento não é perfeito, mas é um casamento leve, é um casamento saudável e é um casamento onde 2 pessoas estão buscando ser 1% ao dia melhor, tá bom? Então, hoje eu entrego tudo isso para vocês, trago aqui essa apresentação para vocês, justamente para vocês me conhecerem um pouquinho e um pouquinho da minha história, tá? Então, é uma breve apresentação para aquelas que ainda não me conhecem e tudo isso tem a ver com família, né? Eu falo que hoje eu luto não por coisas, mas por causas. Eu defendo uma causa muito importante, que é a família. E com o estudo dos temperamentos, vocês vão aprender a melhorar o relacionamento familiar de vocês, tá bom? Então, aqui, antes de tudo, aonde começou os temperamentos? Agora começa aqui de verdade a nossa aula. Quem já ouviu falar aqui de Hipócrates? Hipócrates, conhecido como o pai da medicina. Foi esse senhorzinho aí, só 400 anos antes de Cristo. Babado, né, mulheres? Um negócio que começou logo ali, né? Bem pertinho. Essa foi a origem dos temperamentos, para vocês verem como é um estudo de muitos anos,
muitos anos, né? Então, vocês que têm interesse por esse tema, o principal acesso, aquilo que vocês precisam entender é da onde surgiu, tá? Então, eu costumo dizer que comigo, né, não tem muita natação quando eu estou ensinando alguma coisa, eu não consigo ensinar alguma coisa superficial, eu sou mais profunda, tá bom? Então, vão se acostumando que eu sempre vou trazer ou a origem da palavra, ou a origem do estudo, tá? Para vocês entenderem que tem sim um embasamento, tá ok? Então, esse senhor aqui, o senhor Hipócrates, o pai da medicina, ele era um médico, né? Hipócrates começou ali a observar o processo saúde e doença. Hipócrates começou ali observar que pessoas que adoeciam, pessoas que tinham ali algum tipo de enfermidade, elas apresentavam um estado de humor que não estava ali muito equilibrado. E foi aonde ele começou a observar, né, esse ponto de vista, o quê? Sobre a natureza do homem, né? Foi isso que deu a origem ao estudo dos temperamentos, né? Então, como eu falei, né? Assim, esse estudo não vai ser interpretado aqui como superstição, né? Nem como ciência. Então, assim, nem como horóscopo dos crentes, nem como esse misticismo, tá? Então, aqui, o estudo dos temperamentos, ele é um estudo que tem um conhecimento simbólico, tá? Essa é a base, é um conhecimento simbólico que, se redescoberto, pode ajudar o homem moderno a sanar muitas de suas dificuldades. Ou seja, o estudo simbólico, ele sempre vai trazer ali como se fosse uma certa analogia a algo que já existe, tá bom? Nós temos muito estudo simbólico na Bíblia, né? Quando a gente vê lá falando de candelabro, quando a gente vê falando de uma arca, quando a gente vê falando ali, enfim, de uma cama que foi colocada em algum lugar, sempre tem uma simbologia por trás daquilo. E o que nos leva a entender esse estudo simbólico é a própria filosofia, tá bom? Então, o estudo dos temperamentos, ele tem toda essa base simbólica, tá? Ele não é ali, né, um tipo, né, específico, esquecido de ciência, mas ele tem essa raiz aí na simbólica. Então, esse doutor Hipócrates, ele começou a observar esse desequilíbrio, né, entre o processo saúde e doença. Ele não começou a estudar sobre temperamentos, mas ele via que existia alguns fluidos no nosso corpo, né, conhecido como a bile negra, a bile amarela. Ele começou a observar que alguns fluidos, a própria fleuma, que alguns fluidos, quando estavam em desequilíbrio, eles alteravam o humor das pessoas. Então, ele veio primeiramente com um estudo para curar processo saúde, doença, né? Afinal, 400 anos antes de Cristo, não tinha nada de raio-x, não tinha ultrassom, não tinha exame para você fazer, para saber o que estava acontecendo ali. Tá ok? Então, essa parte é muito importante a gente entender que ele foi um estudo que começou por esse médico, o doutor Hipócrates, tá? E Hipócrates tem essa frase que eu amo também, né? Que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. O que será que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que a cura ou a doença ela está ali no nosso alimento. Então, já fica aqui uma autoanálise, né, de como nós estamos nos alimentando. Nós estamos ali, né, nos alimentando para ser curados ou estamos nos alimentando para adoecer? Ai, já vou trazer uma autorresponsabilidade logo aqui no começo, hein? Mas eu amo filosofia, eu amo esse assunto, sempre gostei muito, me interessei muito,
e, no final, tudo nos leva ao processo de autoconhecimento, a uma autoanálise, certo? Então, esse senhor aqui que deu o start aqui no estudo dos temperamentos. Logo depois, chegou um pupilo, um discípulo de Hipócrates, conhecido como este senhor Galeno. Esse senhor, ele foi o que trouxe uma visão diferente para os temperamentos. O que Galeno trouxe? Ele veio realmente com um olhar para o ser humano, para o comportamento humano. Então, Galeno, ele começou a observar que as pessoas tinham um certo comportamento quando esses líquidos estavam ali, né, num certo desequilíbrio, elas apresentavam um certo comportamento. Então, ele não ficou só olhando para a parte fisiológica, mas ele ficou olhando também para a parte de comportamento, certo? E Galeno, que começou realmente também, né, um grande filósofo, né, grego também, começou a trazer esse estudo referente ao quê? A um olhar para a simbólica, tá bom? Então, Galeno que trouxe tudo isso para a simbólica. Galeno começou a observar que certos comportamentos eram parecidos ali com as estações do ano. Olha aqui que legal. Galeno começou a observar que as pessoas tinham comportamentos, né? Ora, comportamentos que eram mais expansivos, mais calorosos, e ora, comportamentos que eram mais contidos, mais frios, com mais frieza. Comparada a quê? Pessoas. Aquela época não tinha muito mais do que se fazer do que observar, né? Porque eles liam muito, eles observavam muito a natureza, eles refletiam muito. Por isso, sim, que nós temos grandes filósofos. E esse estudo dos temperamentos, ele traz, sim, toda essa simbologia, né? Como vocês sabem, do fogo, da terra, da água e do ar, que são os elementos, e também ele traz essa simbologia para as estações do ano. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Porque isso também é algo que é pouco falado, tá? Pelos temperamentos. A gente sempre associa os temperamentos com os elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Mas eu gostaria de acrescentar aqui para vocês os temperamentos com as estações do ano, tá? Então, temos aqui a primavera, temos aqui o verão, temos o outono e o inverno. E cada estação dessa, ela vai representar ali um tipo de temperamento, né? Vamos começar aqui, olha, a primavera, né? A primavera é aquele lugar onde é possível a gente colher frutos, né? Que aparecem ali, na maioria, na metade do verão. É a estação que é marcada no momento de limpar os galhos secos do inverno, a bagunça que deixou, o gelo que derreteu e o solo que está preparado para receber as sementes e fazê-las germinar. Depois de meses introspectivos no inverno, as pessoas voltam a sair às ruas para quê? Para ficar quietinha, igual elas estavam em casa? Elas voltam para conversar, elas querem contar como é que foi o inverno delas, o que, que aconteceu, quanta formiga que ficou lá dentro de casa. Pega o código das formigas que ficam estocando a comida, olha aí, olhando para a natureza novamente, né? E elas começam a sair na rua para falar, para comunicar que o sol voltou, que os primeiros brotos nasceram. Então, a primavera, portanto, tem essa característica, né? E essa expressão simbolicamente, lembra? Temperamentos é um estudo simbólico, simbolicamente relacionada ao temperamento sanguíneo. Então, primavera, ela é relacionada ao temperamento sanguíneo, tá ok? Então, já fica aqui essa primeira
essa primeira chave aqui para vocês, essa relação da primavera com o temperamento sanguíneo. E temos aqui também o verão. O que vocês, ao verem essa imagem aqui, o que vocês sentem? O que vocês sentem? Alegria, tristeza? O que vocês sentem quando vocês veem essa imagem onde tem um coqueiro, onde tem uma aguinha, um sol de rachar? Isso nos gera um tipo de sentimento, não é verdade? Isso já traz uma mensagem aqui para nós, né? E voltando aqui, os frutos, eles vêm em seguida, né? Depois da primavera, vem ali o verão, aonde começa a acontecer algo real e palpável. Os frutos apareceram, né? Então, algo fixo, aquilo que estava se desenvolvendo, ele começa realmente a virar algo mais palpável, que se estabelece e diz o que veio fazer. Então, o verão, ele chega como uma estação forte e hostil, que se impõe. Ele é relacionado simbolicamente ao temperamento colérico, tá bom? Então, primavera sanguíneo, o verão ao temperamento colérico, é onde realmente temos algo palpável. E logo depois do verão partimos para outra estação, o outono. Nós olhando assim, né, essas folhas, já é um aspecto um pouquinho mais diferente. E tudo que eu estou falando aqui para vocês é justamente para trazer vocês para esse lugar de observação. Quantas, hoje, quando que você parou hoje para observar a natureza? Alguém conseguiu fazer isso? Olhar e contemplar. O que é contemplar? É sem julgamento. É não falar se a folha está verde, se a folha está madura, se a folha tá azul, se o cachorro tá branco, azul, amarelo. É contemplar, livre de julgamento. Apenas olhar para o que ela é. Olhar para o que ela é, tá bom? No final eu vou abrir para a gente estar conversando e tirando as dúvidas também. Então, todo esse estudo dos temperamentos, ele é feito com essa base de contemplação, de você olhar e meditar e falar aquilo que é, né? Você não pode falar diferente de uma estação ou de outra, você vai falar o que ela é, o que ela representa e que sentimento que ela traz. Ela é, né? Ela não está, ela é, ok? Então, o outono, ele vem aí, né, entre o verão e o inverno, e é considerado uma estação de queda. As folhas caem e existe um momento de interiorização, um momento de incerteza. E o melancólico, temperamento melancólico que se associa a essa estação. Ele vive ali o seu recolhimento e tem as mesmas características de interiorização, tá bom? Então, o melancólico, ele tem aí, simbolicamente, né, simbolicamente, ele tem essa relação com o outono. E, para finalizar aqui essa parte de Galeno, que trouxe todo esse estudo aqui para a gente, o inverno, por fim, ele traz consigo uma calma estática, fixa. Quando a gente olha aqui para esses pinheiros, cheio de neve, eu estive lá o ano passado, tive a oportunidade, pela bondade do Senhor, de conhecer a neve, e é algo incrível, parece uma pintura. Então, quando a gente olha, é surreal a gente ver a natureza em si, né? Então, como nós devemos ter mais momentos de contemplação, tá bom, mulheres? Eu já quero deixar essa tarefa para vocês. Hoje é terça-feira, que essa semana você tire um tempo para você contemplar. Comece ali com 5 minutinhos, contemple, de preferência a natureza, tá? Priscila, eu trabalho num ambiente fechado, não tem uma planta, não tem nada. Contempla uma caneta, contempla um copo, algo que você vai olhar e não vai julgar. Vocês vão ver como é difícil fazer essa tarefa,
mas é algo necessário. Isso vai te tirar de um ritmo hipnótico, isso vai te tirar de uma alienação. Você vai voltar e olhar para aquilo que é, tá ok? Então, o inverno, ele tem essa calma estática e ele pode ser associado ao temperamento fleumático. A vida pulsa em seu interior, mas não se manifesta. Este exemplo já nos ajuda a identificar esse princípio de simbolismo que foge à ciência contemporânea. Por que que nós não conseguimos hoje olhar para os temperamentos e associar com essa era contemporânea, com essa era moderna? Porque hoje o que temos não é mais estático, o que temos não é mais sólido, diferente de tudo aquilo que já foi criado. Por isso que o estudo do temperamento é algo que é imutável, porque ele vem justamente dessa simbólica da natureza. Conseguiram entender um pouquinho da onde vem tudo isso? Então, passando aqui, o senhor Galeno nos deu essa contribuição. E aí, gente, por enquanto está fazendo sentido? Está valendo a pena estar aqui? Que a gente vai partir aqui para um outro lugar muito simbólico, aonde também muitas pessoas que procuram os temperamentos, elas vieram da busca da astrologia, da busca do tarô. Por exemplo, a professora, né, que me ensinou isso, ela conheceu os temperamentos por conta de trabalhar com astrologia, de buscar essa simbologia, de ter mais esse olhar, né, místico, né, no caso, mas que depois, no fundo, ela foi descobrindo ali a verdadeira origem. Então, por isso que vocês sempre vão ver, né, nós que trabalhamos com temperamento e vocês que estão olhando para os temperamentos agora, eu estou ensinando vocês a olhar para os temperamentos com um olhar simbólico. Vocês sempre vão fazer a associação com os elementos da natureza, as estações do ano e os elementos da natureza. Vocês vão ver como vai ser mais simples pegar esses códigos dos temperamentos. E outra questão simbólica que a gente tem com os temperamentos é o número 4. Hoje, né, tem alguns autores que trazem aí o 5º temperamento, não sei se alguém já ouviu falar, que tem o temperamento supino, mas por esse estudo, tá, ele diz que nós temos apenas 4 temperamentos, tá bom? Priscila, tem 2 temperamentos, eu tenho ai meu Deus, eu tenho tudo, entendeu? De manhã eu sou um temperamento, à tarde eu sou outro, depois do almoço eu sou outro, porque você não sabe como é que é a minha vida. Temperamento aqui, fiel, é um bololô só. Quem também se identifica? É mais ou menos assim, né, gente? Que diacho de temperamento que eu sou? Eu tô meio atrapalhada aqui com esse negócio. Quando eu vou falar de temperamento, não, Priscila, não, mas eu acho que eu sou isso. Não, mas eu devo ter 2, porque tem hora que eu tô irritada, tem hora que eu tô um doce, tem hora que nem com açúcar eu adoço. Isso não é temperamento, isso é personalidade, tá? Vocês vão aprender qual é a diferença de temperamento e personalidade. Então, os temperamentos, eles são 4, tá? Ele tem essa origem na simbólica. E por quê? Justamente porque nós, vindo primeiro do princípio de Dr. Hipócrates, que ele trouxe esse estudo dos 4 humores, né, trazendo ali essa questão dos fluidos, né, da bile, da fleuma, ele trouxe esse estudo e eram 4, né, mais para frente vocês vão ver um pouquinho mais, e também porque o número 4 é um número que ele representa para nós uma estabilidade,
tá? Ele representa a estabilidade. E lembra que eu falei lá no começo que a gente sempre está buscando por estabilidade e segurança? Então, o número 4, ele representa a estabilidade, né? O número 3, ele tem, né, simbolicamente aqui as 3 divisões humanas, né? Corpo, alma e espírito. Temos também o que com o número 3, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E temos aqui com o número 4, 4 fases da Lua, temos as 4 direções aqui, né? Cardeais, norte, sul, leste, oeste, as 4 estações, e olhando aqui também, eu fazendo, criando toda essa aula, trazendo tudo isso para você, eu tive um insight. Eu me perguntei, por que que as cadeiras, a Maria perguntinha, né? Por que que as cadeiras não foram feitas com 3 pés? Falei, porque elas iam nos gerar insegurança. Quem aqui já sentou numa cadeira com 3 pés? A gente se sente insegura. Então, hoje, a gente busca por essa segurança. A gente senta numa cadeira, se a cadeira está meio bamba, a gente já fica um pouco desestabilizada. Então, nós precisamos estar firmadas em algo que nos gere segurança. E o estudo do temperamento, ele vai trazer para você essa segurança e essa estabilidade, assim como uma cadeira, tá bom? Então, por isso que a cadeira tem 4 pés, né? Por isso que você consegue se sentir segura ao se sentar numa cadeira. Eu estou falando aqui com vocês agora, eu lembrei uma vez que eu estive no Rio de Janeiro e eu fui visitar a casa do que inventou Santos Dumont. Santos Dumont, inventor, né? Imagina a casa do inventor lá em Petrópolis. Eu sempre gostei dessas coisas de museu, essas coisas de antiguidade, afinal sou uma jovem senhora, né? Tenho um coração moderno, a moda antiga, e eu fui lá na casa de Santos Dumont. E ele tem ali uma escada aonde você não consegue colocar os 2 pés juntos. Quando eu fui subir aquela escada, eu falei, eu coloco um pé aqui e o outro onde eu coloco? Tem que ser no degrau de cima. Então, sempre você coloca um pé, depois o outro no outro degrau. Ou um pé no degrau e o outro no... Isso, no momento, eu me senti insegura. Eu fiquei com medo de cair daquela escada. Então, por isso que a estabilidade, ela é tão buscada por nós. Muitas vezes inconsciente. Nós queremos estar em relacionamentos estáveis, nós queremos que os nossos filhos estejam estáveis, nós queremos que a nossa vida financeira esteja estável. Então, o ser humano está sempre buscando por essa estabilidade, tá bom? E o número 4, ele representa isso. Assim como o número 7, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, 7 notas musicais, né? O número 12 representa os 12 meses do ano, 12 apóstolos. Então, trazendo para vocês aqui esse estudo simbólico também dos números, né? E hoje, né, temos o número 4 no dia de hoje, então tudo se conecta, né? Simbolicamente, estamos aqui aprendendo sobre os temperamentos, tá bom? Tá fazendo sentido até aqui, mulherada? E já tá dando uma clareza aqui, né? Algo muito importante, legal, Vivi, que bom que você está gostando. Todas aqui estão aqui, né? Empenhadas, todo mundo aí. Let's bora. E olha aqui que legal. Eu coloquei essa árvore para que vocês. Primeiro, que ela é um símbolo aqui da minha mentoria, né? A árvore, vocês sempre. Já observaram que eu sempre estou com o pigentinho da árvore da vida? É, tem uma simbologia por trás disso, né, mulherada? Então, o que que realmente a gente pode olhar para o temperamento? O temperamento, se a gente olhar para uma árvore, a árvore é constituída por quê? Pela copa, o tronco e as raízes, né? O temperamento, ele representa a raiz. Por quê?
O temperamento, ele é algo que é mineral, é algo que é fixo, que não muda. Eu recebo muitas pessoas, muitas perguntas, Pri, o meu temperamento, ele pode mudar? Né? Eu posso ter sido um temperamento X quando eu era criança, e aí, na fase adulta, eu tenho outro temperamento? A resposta é não. O temperamento, ele é uma estrutura mineral, ele não muda, ele é fixo, tá bom? Então, não existe mudança de temperamento. O que que muda? É a personalidade. A personalidade é a copa da árvore, aonde tem os frutos ou não frutos, aonde realmente ali estão todas as suas crenças, as suas experiências, o ambiente que você nasceu, o lugar que você trabalha, as suas experiências de vida, as suas crenças, estão tudo isso aí é personalidade, tá bom? Então, eu gosto muito de ensinar, eu vou dar um plus aqui para vocês. Vocês querem? Vou ensinar um pouquinho que é temperamento e maturidade. Vou dar um plus aqui. Vamos lá. Temperamento. Temperamento é esse daqui, ó. Nasceu a Priscila. Temperamento. Não muda. Eu vou nascer com esse temperamento e eu vou me desenvolver nesse temperamento. Temperamento vai ser o quê? A minha inclinação natural. É o meu ponto de partida. É o que vocês podem esperar de mim, tá bom? Então, o temperamento, ele não muda. Mas aí, nós vamos aí crescendo, né? Chega ali os nossos 5 anos, a gente começa a entrar na escolinha, conhece a professora, que é muito legal, ou não tão legal. Aí tem os amiguinhos, aí depois a gente vai crescendo, aí entra na outra escola, conhece mais outros coleguinhas, começa a se relacionar com outras pessoas. Vamos para a fase da nossa adolescência, a gente começa ali já ir para um outro tipo de ambiente, começa a conviver dentro de casa, né? Às vezes tem algumas situações ali familiares, com pai e mãe, acontece algumas situações ali na nossa infância e adolescência, nós vamos crescendo, crescendo, aí a gente ou, né, vai para uma faculdade, ou começa a ir logo um relacionamento, já vai para o ambiente de trabalho, a gente conhece o chefe, a gente conhece os coleguinhas de trabalho, e a gente vai, começa, vou fazer uma viagem para fora, tenho minhas experiências, começo a conhecer um relacionamento, deu certo, o outro não deu, vou criando tudo isso, essas narrativas, o nosso roteiro de vida, isso é personalidade. Conseguiram entender? Então, o temperamento, ele continua aqui, ó, ele não muda, tá bom? Então, o temperamento, ele é essa estrutura mineral. O fogo muda? O fogo vira água? A primavera vira verão? Apesar que tá tudo meio bagunçado, mas vamos para aquilo que é. O inverno é inverno. O inverno não é verão. Não tem como você falar que o verão vai ser o inverno vai ser verão. Não tem como. As características, aquilo que ele permanece. E o nosso temperamento, ele tem a origem nesse estudo simbólico, tanto com as estações do ano, quanto com os elementos. Entendem? Porque temperamento não muda, o que muda é a personalidade, aquilo aonde vocês cresceram, o ambiente, as experiências de vocês, os lugares que vocês frequentaram. Isso sim é algo que nós falamos que é moldável, que é vegetal, é a copa dessa árvore, tá bom? Tá valendo a pena até aqui, mulherada? Tá fazendo sentido para você essa aula? Escreve aí no chat. Tá fazendo sentido? O que eu tô trazendo aqui, como eu disse para vocês, gente, aqui é mergulho, não é natação não, viu? Que nós estamos, tá fazendo sentido, que bom, mulherada. Então, é muito importante a gente deixar isso muito claro, que o temperamento, ele é a raiz da árvore, e
A personalidade é a copa, como disse, né? O ambiente, as pessoas, os lugares, as experiências, isso molda a nossa personalidade, tá bom? Mas o temperamento é a estrutura que ela é imutável. Aqui, por exemplo, o doutor Ítalo, que é um grande estudioso dessa área, também sou formada pelo Ítalo, viu, gente? É um psiquiatra, e ele, né, a minha formação em psicoterapeuta vem toda dessa base do doutor Ítalo, ele que escreveu esse livro aqui, ó, o Elogio aos Quatro Temperamentos, vocês sempre vê eu postando ele, né? Então, tive o privilégio de ser aluna do Ítalo, e o doutor Ítalo, ele traz justamente esse estudo baseado em Hipócrates, né, baseado aí no doutor Galeno também, que diz que mineral não muda, é fixo. E os temperamentos é um conjunto de inclinações naturais, de forças e fraquezas, expressas pelo seu comportamento, que está errado no slide, depois eu corrijo. Então, sabe aquilo lá que você falava que era um defeito ou uma qualidade? São forças e fraquezas. A partir de hoje, vamos começar a olhar para as pessoas, a olhar para nós mesmos de uma maneira diferente, não como defeito e qualidade, mas como forças e fraquezas. Já muda quando a gente fala a palavra força, né? E a palavra qualidade. E quando nós trazemos ali a força, a gente traz algo, não parece que é mais de dentro, não soa ser mais intrínseco quando a gente fala sobre forças, porque realmente é algo que vem do nosso ser, tá? E aqui o doutor Ítalo também fala que a realidade simbólica é, portanto, uma realidade real. O símbolo foi o que eu falei para vocês, o verão é, o inverno é, o fogo é, a água é o verbo, ele não está, tá? Então, se o homem também é matéria, logo ele possui uma dessas quatro qualidades do ser, tá? Então, o doutor Ítalo, ele traz muito esse estudo, e ele sempre traz essa frase de ser essa estrutura mineral, tá bom? Porque se nós olhamos, veja se faz sentido, se nós olhamos para o temperamento, e ele é um estudo simbólico, e o fogo não muda, a água não muda, o verão não muda, a primavera não muda, então nós que somos matéria, nós também possuímos uma dessas quatro qualidades do ser, né? As forças e as fraquezas de cada elemento. Faz sentido? Isso é o estudo do temperamento, não é algo muito mais profundo do que a gente aprende por aí? Por isso que isso precisa ser dado assim, dessa maneira, numa aula fechada. Vocês entendem que não tem como eu estar falando isso em outra plataforma, não sei aqui, porque é algo muito mais profundo. E então aqui, né, essa citação da professora Fernanda também diz que os quatro temperamentos humanos, ou a teoria dos humores, né, que é trazida aqui pelo doutor Hipócrates no século IV antes de Cristo, é justamente para entender essa relação, né, de saúde e doença. Foi o que eu falei para vocês no começo, aonde começou essa teoria, né? Inicialmente, ela não era para falar de forças e fraquezas, de olhar para a parte de emoções e sentimentos, não. Ela olhar para comportamento, né? A primeira abordagem, né, vamos dizer assim, desse estudo foi para analisar o processo saúde e doença. E logo depois, né, que como a teoria que surgia nessa época, os quatro temperamentos, ele tem essa validação na ciência da simbólica, né, e com toda essa raiz filosófica. Por isso que nós vamos aprender sobre temperamento observando o que o fogo faz, o que a água faz, qual que é ali as características de cada elemento. É dessa maneira que nós vamos estudar temperamento, não simplesmente com aquela lista de defeito, qualidade, de força e de fraqueza. A gente vai olhar para os temperamentos de uma maneira diferente.
bom? E é, inclusive, né, é a fonte, a ferramenta padrão de comportamento que existe hoje. Ou seja, tudo que a gente sabe de comportamento, tudo que a gente sabe de transtornos, enfim, todos os CIDs aí do mundo tem a origem no estudo dos temperamentos. Esse estudo ele é tão sério que ele é usado com base para muitas outras coisas que a gente nem imagina. No mundo corporativo, no mundo do cinema, no mundo tudo, a pessoa ela vai estar ali trazendo uma raiz. Às vezes ela não vai estar falando de temperamentos, mas se a gente for ali desemaranhar tudo aquilo, se a gente for tirar todos aqueles nós, eles vão dar lá no comecinho da linha, que vai ser o estudo do temperamento. Então, se vocês se interessam por esse assunto, eu convido vocês a estudarem e investigarem mais sobre isso, que vocês vão ver o quanto isso faz sentido. E chegamos aqui a tão esperada, essa cruz, né? A cruz dos temperamentos. Aqui realmente é onde a gente tem esse encontro, né? Desses elementos e o significado de cada um deles, né? Um café aqui. Então, o temperamento a gente sempre vai olhar nessa maneira, né? No eixo vertical e no eixo horizontal, tá? O eixo vertical, para quem está anotando aí, ele vai dizer se é quente ou se é frio. Agora a gente vai para uma parte aqui bem didática mesmo, tá? Então ele vai mostrar no eixo vertical, na parte de cima da cruz, vai mostrar se é quente e na parte de baixo se é frio. E aí, no eixo horizontal, ele vai mostrar se é úmido ou se é seco. Ou seja, se ele for quente, o temperamento for quente, ele sempre vai estar demonstrando uma expansão, tá? O quente, ele vai expandir. E se ele for frio, ele vai estar mostrando uma contração, tá bom? Assim como a primavera e o verão, né? Eles são quentes e expandem, e o outono e o inverno, eles contraem, né? Eles vêm para esse lado aqui mais frio, tá? Então a gente precisa, por isso que eu falei que a gente ia trabalhar com opostos, quente, frio, seco e úmido, sempre a gente vai trazer essa simbólica aqui também. Então, é muito legal quando a gente olha, por exemplo, para o elemento água, né? Se a gente observar ali a água no seu estado natural, ela está parada ou ela está agitada? No estado natural. Tô com um copo aqui, gente. Uma água no estado natural. Ela está parada. Mas suponhamos que eu coloque essa água para ferver. Ela vai borbulhar, agitar, pode até evaporar. É dessa maneira que a gente vai estudar temperamento, observando aquilo que é natural e o comportamento daquilo que é natural. Mas essa água, naturalmente, ela foi feita para ficar fervendo? Não. Não foi a água que foi feita para ficar fervendo, foi um outro elemento. Mas a água, no estado natural dela, ela é branda, ela é calma, a não ser que ela passe por um processo de quentura, aonde pode ser um bule, aonde ela vai ali realmente tá expandindo, né? Mas e se essa mesma água se submeter a um congelador? O que acontece com ela? Vira gelo, ou seja, a água contrai. Bem filosófico, né? Bem de observação. É sobre isso o estudo do temperamento, é você observar aquilo que é, entendem? Então, eu gosto, né, de trazer esse exemplo aqui da água, né? Ela começa a expandir, ou se ela coloca ali num outro tipo de ambiente, ela contrai. Olha que
Que interessante. E aqui a gente também pode trazer a outra característica do seco e do úmido, né? Então, a gente trouxe aqui esse primeiro oposto, que é o quente e o frio, né? Então, o quente, ele é expansão e o frio, ele é contração, tá? E, olhando ali para o outro lado da cruz, a gente vai olhar o elemento sendo ali, né, a característica seca e úmida, tá bom? O úmido, ele sempre vai buscar por envolvimento. E o seco, o temperamento que tem a característica seca, ele sempre vai buscar por ordem, tá bom? Então, se ele for quente, ele busca por expansão. Se ele for frio, vai ter essas características de contração. Se ele for úmido, ele tem essa busca pelo envolvimento, e se ele for seco, ele busca pela ordem, tá? Então, a gente pode, né, imaginar algo úmido, como a água. As coisas úmidas têm uma característica ali de envolver, né, de se acomodar e de ser mais complacente. Essa é a característica do úmido, envolver, acomodar, ser mais complacente. Então, quando estamos diante, né, de algo úmido, esta tem a capacidade de acomodação, de envolvimento. Agora, as coisas secas, elas não têm essa capacidade. O seco, ele é o que? Mais rígido e firme, né? Vamos dar um outro exemplo aqui, né? Estamos aqui em jovens senhoras donas de casa, o macarrão. O macarrão, no seu estado ali normal dele, ele é seco ou úmido? Macarrão, gente, aquele compridinho assim, ó, de palitinho, ou aquele em tubinho, ele é seco, né? O macarrão, ele é seco e duro, né? Ele se rompe e ele não se acomoda, né? E o macarrão, quando ele está ali em contato com a água, ele se torna úmido e ele começa a envolver, e ele começa a amolecer, ele começa a se acomodar, não é verdade? Então, essa cruz, né, de pares opostos é o princípio para que a gente possa compreender os temperamentos, né? Então, quando a gente combina esses opostos, a gente vai ter, né, o quente e o úmido, o quente e o seco, o frio e o úmido, o frio e o seco. Cada um desses elementos, eles vão trazer ali para a gente o que, na verdade, nós conhecemos como temperamento, tá? Então, essa estrutura mineral que é fixa, que não muda, né, como o chão, ele precisa ser reconhecido ali como um papel que escrevemos a nossa própria história, né? Que a gente possa olhar para o temperamento, que ele sustente ali, né? Toda a nossa atividade, da nossa psique, né? Que ela gera esse impacto no mundo, e que a gente possa começar, através de hoje, começar a entender, né, a importância desse estudo e a seriedade desse estudo, né? Não é algo que surgiu na cabeça da Priscila, nem na cabeça da professora, nem do doutor, não. O estudo do temperamento, ele tem, sim, essa base, como eu disse para vocês, lá só 400 anos antes de Cristo, coisas assim, de ontem, né? E foi trazendo ali, né, pelo outro grande estudioso, né, Galeno, trouxe essa analogia, essa simbologia, junto com as estações, e chegando aqui até os elementos, tá? Então, se esse temperamento consiste, né, em ser quente e úmido, ele é conhecido como temperamento sanguíneo, tá? Se ele for quente e seco, ele é o elemento, o temperamento colérico. Se ele for ali frio e úmido, ele é o fleumático. Se ele for frio e seco, melancólico, tá? Então, temperamentos quente,
buscam por expansão, temperamentos frios por contração. Essa base, só de vocês entenderem, né, olhando para o comportamento ali, para você, já em primeiro lugar, você começa a fazer essa análise. Pri, quando que eu começo a fazer essa análise? Como eu disse, de manhã eu tô quente, à noite eu tô fria, depois eu tô tudo em ebulição. Como que eu consigo entender isso, né? Vocês sempre vão analisar os temperamentos dos 7 aos 14 anos. Combinado? Temperamento sempre vai ser avaliado ali entre os 7 e 14 anos. Lembra que eu expliquei que depois começa ali a personalidade? Então, temperamento abaixo dos 15 anos. Para que as mamães que já têm as suas crianças nessa faixa etária comecem a observar se o comportamento dessa criança é mais expansivo ou é um comportamento mais contraído. O temperamento você já começa a olhar. Às vezes as mães chegam para mim e falam: Priscila, socorro, eu preciso de uma análise, eu preciso que você explique aonde que eu errei. Eu falei: como assim? Eu tenho 3 filhos, eu criei eles todos iguais. Falei: pronto, aí está seu erro. Você criou eles iguais. Eles não são iguais. Até os gêmeos são iguais, mas não são idênticos. Entendem? Então, cada um, se eu estou falando aqui desde o começo da aula, que o temperamento é algo mineral, que o temperamento é algo imutável, cada um tem o seu. Você provavelmente vai identificar temperamentos que estão na mesma polaridade, né? Por exemplo, tenho 2 filhos, aqui, olha lá, 2 filhos que são expansivos. Os temperamentos, ele vai ser, já começar a observar a partir dos 7 anos. Vocês, hoje, nós na fase adulta, a gente fica meio confuso entre entender. Por isso que existe análise de temperamento, tá? Porque a gente pega ali algumas questões que vão direcionar para o temperamento, depois a gente pega a sua história de vida. Porque, às vezes, você vai contar, Priscila, mas quando eu era criança, nossa, eu era tão falante, eu era tão expansiva, e hoje eu sou uma ostra, não quero saber de conversar com ninguém, sou irritadíssima, sou a chata do rolê. Ai, meu temperamento é frio. Será? O que aconteceu na sua história? O que aconteceu na sua infância? O que aconteceu na sua adolescência? Conta para mim, como é que foi? Entendem? Aí onde foi vindo aos bloqueios, aonde foi vindo ali as divergências da sua personalidade, do seu ambiente. Então, o estudo do temperamento, você sempre vai fazer essa análise, olhar para si mesma nessa idade, antes dos 15 anos, tá ok? Então, entenderam aqui a cruz, a simbologia dessa cruz, o que é quente, o que é frio, o que é seco, o que é úmido? Aulão, hein, gente? Falei que o negócio aqui. Então, isso que eu falei, temperamento é mineral, é natural, é instintivo, é o seu impulso. O que de bate-pronto você faz? Como que é a sua reação durante um evento que acontece? Como que você é? Você já logo expande ou você contrai? Quando acontece alguma coisa, como que você se comporta? Como que você ali é o seu onde você se sente mais confortável? Lembra que é a segurança, onde você se sente mais ali estável, onde você é em essência? Então ele é o seu instinto. Temperamento, ele é só o ponto de partida, tá? E ele é muito importante que vocês descubram qual que é o seu temperamento, tá bom? Lembra? Você é a Joana que tem o temperamento sanguíneo. Você não é o seu temperamento. Lembra que eu falei isso no começo da aula, que isso fique muito claro, mas o temperamento, ele vai te guiar para um lugar de evolução, um lugar de crescimento. Então, aqui, depois que a gente eu expliquei para vocês um pouquinho aqui sobre
o que é o temperamento. Se você, eu quero deixar uma pergunta aqui que vocês possam já responder. Quem quiser responder no chat pode responder, se não, já respondo aí para você. Se você, mulher, pudesse escolher qual é a sua vontade instintiva perante uma reação adversa, suponhamos que aconteceu algo ali no trabalho e você se sentiu injustiçada naquela situação. O que é ali instintivo para você? Você já fala, tomou, levou, ou você se contém? Você guarda. Então, você já começa a se avaliar, né? Como que é? Sair correndo, olha lá, deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. Falar, mas já aprendi a pensar para falar. Ótimo. Mas fala. Mas o primeiro é o instinto, é aquilo que já faz. Como que é, né? Então, o temperamento, ele, olha, Maiara, calar. E lembra que não aqui não existe certo, errado, existe temperamento, tá? Aquilo que você é. Falar, mas estou aprendendo a falar menos. Ótimo, mas é o falar. Isso vai sendo temperado, né? Porque hoje a gente vê que os temperamentos, o que tempera um temperamento, Priscila? Como que vem temperamento, esse temperare, né? Da onde que vem tudo isso? O que vai trazer aí, né, esse temperamento para que você possa estar usando, né, as suas forças, suas fraquezas, neutralizando, potencializando suas forças e neutralizando suas fraquezas, é o processo de amadurecimento, porque daí sim você vai se conhecer e você vai conseguir explorar o que tem de melhor aí do seu temperamento. Então, o temperamento, ele vai mostrar ali como que você reage, se você é rápida ou se você é lenta. O temperamento, ele vai te direcionar o quanto esse evento adverso, ele fica marcado em você. São esses os domínios, né? Como você reage e o quanto isso te marca, tá? Para quem está anotando, anota aí que é importante. Temperamento, ele vai te direcionar como você reage, se você reage de forma rápida ou de forma lenta. Quem que vocês acham que reage de forma rápida? A esfera que é quente ou a esfera que é fria? Com certeza o quente, né? Então, quem são, né? Os temperamentos que são quentes, eles são, ó, rápidos, 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 quente fervendo. É isso mesmo, ligado no 240. Temperamento rápido, tá? E os temperamentos ali que reagem de forma lenta são os temperamentos frios, tá? E também uma outra essa outra linha, né, que nós colocamos aqui, úmido e seco, que vocês estão vendo aqui no slide, úmido e seco, isso ele significa o quê? O quanto as impressões ficam marcadas em vocês. Vocês já viram aquele tipo de pessoa que fala, eu tô magoada porque aconteceu isso, eu fui falar com a pessoa não me respondeu, eu mandei mensagem para ela às 5h37, e era 7h42, ela não me respondeu. E aquilo dói de verdade, tá, gente? Dói muito, porque aquilo marca de uma forma muito profunda na pessoa. Ou algo que aconteceu, né, lá na infância, na adolescência, houve algum episódio e aquilo te marcou, que hoje você lembra com detalhes. Esse é característica do temperamento que tem o aporte seco, que tem essa característica seca, é detalhes, é profundo, né? O temperamento que tem a característica úmida, ele marca, mas não marca tanto, né? A gente pode levar isso para a esfera do perdão, né? Então, o temperamento que, que marca muito, que fica ali de uma forma muito profunda, ele traz aí, né, características de um temperamento frio e seco. Aí, aos poucos, tudo isso vai fazendo sentido para vocês, tá? Então, a forma como você reage
durante um evento adverso, né? Você já é mais de se fala, né? Você já tem esse instinto, é instintivo, gente, não é tipo, vou pensar, não. Uma situação no trânsito, alguém te fechou, você engole ou você bota para fora. Coloca aí, engulo ou já meta a mão na buzina. Isso é instintivo para você, entende? E aí nós vamos temperando tudo isso, mas é aquilo que já vem ali do seu ser, tá bom? Então, muito, muito, muito interessante. Já desespera. E agora aqui, mulher, já estamos quase finalizando, tá? Nossa, gente, já 1h30. Nossa, eu tô falante, hein? Parecendo uma maritaca. Você, mulher, já se perguntou? Eu não brigo porque eu tenho medo, né? Mas tem vontade de brigar, Vivi? Vem aquela ira santa, assim, tipo, no trânsito eu não brigo, mas eu tenho medo, né? Hoje não. Mas e um instinto ali? Quem que era a Viviane ali antes dos 15 anos? Você já começa aí a fazer sua análise. Então, mulher, você já se perguntou se o seu temperamento, xingava, ou seja, expansiva, né? A Leia já tem preguiça, ou seja, né, tá direcionando ali para um temperamento mais contido. É justamente essa a primeira fala, né? Então, já está direcionando para um temperamento mais expansivo e outros com temperamento mais contido, tá? Lembrando que não existe. Priscila, qual que é o melhor temperamento? O melhor temperamento é aquele temperamento que é maduro, que cuida da vida dele. Esse é o melhor temperamento. É um temperamento que dá resultado, é um temperamento que faz o que tem que ser feito, independente de temperamento. Porque temperamento não é muleta, temperamento não é desculpa para fazer o que tem que ser feito ou deixar de fazer o que está fazendo. Tá bom? Ó, voadoras com amor, tá? Amo vocês. Então, aqui, ó. Você já se perguntou se o seu temperamento é mais para fogo que queima tudo, number one. O seu temperamento é mais para terra firme, aquela que guarda até melhor pessoa, viu, gente? Para contar segredo, quem tem essa característica de terra firme, viu? A pessoa, ó, não vai contar, só vai contar se a outra pessoa autorizar. Contou segredo para ela, quem tem essa característica de terra firme, esquece, vai levar para o túmulo o segredo. Ou é aquele temperamento que é água, que corre livre, tá tudo bem, eu quero saber mesmo não preciso de margem me segurando, não, quero ser livre. Ou o ar que não para quieto. O que você aí se define, né? O fogo que queima tudo, a terra firme, a água que corre livre ou o ar que não para quieto. Vocês veem que a gente sempre vai para a parte da simbólica do temperamento, a gente sempre vai olhar para os elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Cada elemento vai trazer as características dele, né? Do que ele é, não do que ele gostaria de se tornar. O fogo não fala, eu gostaria de ser mais frio. Não, ele é. Ele é. Aqui a Carol falando, é boa para guardar segredo. Chegou, parou. Muito bom. Isso mesmo, mas gosta de saber para ajudar, né? Gosta de procurar ali ajudar, gosta de perguntar. Então, aqui, deixa eu ver se é o próximo slide aqui que eu vou passar para vocês. Esse daqui. Aqui, já estamos quase finalizando. Então, mulherada, quando a gente olha, né, para esses elementos, o que representa, né, o fogo? O fogo, ele traz essa combinação, né, as qualidades do quente e seco, ou seja, ele expande, mas não envolve. Por quê?
que ele é seco, então ele vai expandir, mas não vai envolver, tá? Ele tem essa capacidade de liderar, ele tem essa questão mais extrovertida, tá sempre botando tudo para fora. Essas pessoas não tomam decisões para agradar os outros, e sim para ir atrás de seus objetivos, suas ideias e seus ideais, referente à secura, tá? Características aí do ar, né? Capacidade de expansão, o ar é quente também, né? Ele tem essa capacidade aí de, de expansão, ele consegue, sim, né? Por ter uma característica ali de umidade, ser um pouco mais envolvente. Lembra que a parte úmida ela envolve e a parte seca ela busca pela ordem? São essas os opostos, né? Então, o ar, né, para explorar um pouquinho aqui para vocês, ele expressa essa intenção de relacionar. Então, o ar, ele é envolvente, né? O ar, ele traz essa sensação de querer estar envolvendo, de querer estar ali fazendo, né, esse movimento, né? E aqui é muito interessante que a maioria das pessoas entende essa característica exclusivamente como feminina, né? Mas as pessoas que possuem o fogo como temperamento normalmente falam antes de pensar. Não é só por serem impulsivas, mas é o modo como consegue falar antes de pensar. A primeiro fala, depois eu penso no que eu falei. Já vai, quando viu, já foi, já foi. Então, alguma dessas características, às vezes ali, né, uma criança mais avoada, sabe? Tipo, nossa, mas tá ainda no Fantástico Mundo de Bob, tá pensando o quê? Como diz na Morda Bezerra, né? Características, são características de quem possui o elemento ar. E aí depois a gente tem as características da água, as características da terra, e depois a gente vai continuando explorando. Tá fazendo sentido aqui, mulherada? Já estou terminando aqui, viu? Então, aqui, para que serve, Priscila, esse diacho de temperamento, né? O temperamento é para isso, para compreender as pessoas, entender profundamente as suas emoções e os seus comportamentos. Vocês, aqui, gente, só com essa aula agora, seja sincera, vocês já conseguem identificar pessoas aí, 5 pessoas que vocês convivem, vocês conseguem identificar se elas já têm ali um elemento quente ou um elemento frio, se elas têm o elemento quente, elas são expansivas. Se elas têm o elemento frio, elas são contidas. Então, vocês já conseguem aí olhar diferente, tanto para vocês, né? Lembra que eu falei? Quando vem alguma coisa para você reagir, você já fala ou você se cala, né? Então você já começa a fazer a sua autoanálise. Claro que olha ali, principalmente para as características ali até os seus 15 anos. E hoje você consegue já olhar para você. Por quê? Porque isso tem que ser algo natural, vai ser o seu ponto de partida, porque se sair do natural, vai ficar forçado, né? Eu, por exemplo, vocês sempre me veem aqui, né, dando aula, falando no Instagram, eu preciso me esforçar para isso. Quem sabia disso? Estou abrindo aqui para vocês o coração. Eu preciso me esforçar. Isso não é natural para mim. Eu tenho que me esforçar. E o que me leva a me esforçar é ensinar. Ensinar, o servir, o transbordar, ele transcende o meu temperamento. Ele me leva a uma camada aonde eu consigo estar fazendo muito além do que só o meu temperamento gostaria, vamos dizer assim. Entende? Abri meu coração para vocês aqui, hein? Nem dava para saber. Quem olha para mim não imagina que eu tenho um temperamento frio. O meu temperamento é frio. Ele tem essa polaridade aí, fria e úmida. Então, eu me esforço
e que a gente possa entender, né, que através do estudo dos temperamentos a gente pode melhorar os nossos relacionamentos. Você começa a olhar diferente para os seus filhos, você começa a olhar diferente para o seu marido. Você vai sair dessa aula aqui com um nó na cabeça. Quem já está aqui, ó, explodindo a cabeça, ai meu Deus, agora eu sou quente, você já consegue aí. Pelo menos você tem que sair daqui sabendo que isso é um estudo simbólico, tá? Não é nada de misticismo, superstição, nada de esotérico, não tem nada disso, gente. Nada, nada, nada. Aqui, o estudo do temperamento, ele é essa base simbólica, relacionado ao número 4, que traz o quê? O 4 é estabilidade. Estou fazendo um review aqui, tá? Traz essa estabilidade e ele é relacionado aí com os 4 elementos, por isso que é algo mineral. Vocês entendem por que temperamento não muda? Porque ele é. O fogo é, a água é, a terra é, o ar é. Eles não mudam, eles alteram conforme o meio. Lembra? Lembra do exemplo do macarrão? O macarrão, se ele tá ali, ele é duro e seco, mas se ele é envolvido pela água quente, ele amolece. A água também. Se a água tá no seu estado normal, ela tá aqui. Mas se a gente coloca aqui um fogo e aquece essa água, ela começa a ferver. Ou seja, ela expande. E se essa água, ela vai para um ambiente frio, ela contrai. Então, com a água, a gente consegue fazer essa analogia do quente e do frio. E com o macarrão, a gente consegue fazer a analogia se é seco ou úmido, tá bom? Então, vai depender muito ali das suas características naturais, tá? E tudo isso, gente, quando você descobre qual é o seu temperamento, qual é o temperamento das pessoas que você convive, com certeza você vai ficar uma mulher mais produtiva, você vai ali, né, ser uma mulher que vai ser mais eficiente, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, porque, gente, não é simplesmente você descobrir o que você é, mas é você comunicar. Olha, eu sou uma pessoa que naturalmente eu sou mais expansiva, né? Por isso que eu gosto de estar com bastante gente, por isso que eu gosto de me relacionar com muitas pessoas, porque é natural, isso é natural para mim. Então, exatamente, é poder, autoconhecimento é poder, é você entender ali qual que é a sua inclinação natural, e ao mesmo tempo o temperamento que é frio, que é mais contido, você também consegue comunicar isso para as pessoas que você convive. Então, não é que a pessoa é chata, que a pessoa só gosta de ficar no canto dela, tantos rótulos que a gente fica colocando nas pessoas que são ali mais contidas. São características do temperamento dela. Tá fazendo sentido agora? Vocês começam a olhar isso para o universo de vocês, para a casa que vocês moram, olhar para cada pessoa de uma maneira diferente e não colocar todo mundo no mesmo balaio, tá bom? Então, olhem diferente para as pessoas, porque nós não fomos feitos em série. Nós não somos o Lego, que é feito todo certinho para encaixar ali. Não, tá? Então, nós temos sim, cada um com a sua raiz, nós temos sim, cada um com as suas inclinações naturais, e nós podemos sim, muito contribuir uns com os outros, né? Porque o temperamento frio, ele tem muito que aprender com o temperamento quente, e o temperamento quente tem muito que aprender com o temperamento frio. Por isso que eu acho incrível esse estudo, e eu conto aqui, abro meu coração para vocês. Quando eu me casei, agora, o mês que vem, nós vamos fazer 7 anos de casado. Quando eu casei, eu já casei intencional com temperamento quente. Porque eu preciso conviver com temperamento quente para falar, bora, vamos, vai, sai aí, para mexer um pouco com a água. Então, quando a gente, eu sempre falo para algumas amigas, eu tenho interesse na sua amizade, porque eu sei o que aquela pessoa pode acrescentar para mim. Então, eu sou intencional nos meus relacionamentos, e a partir de hoje você precisa entender que você possui ali um temperamento
Você não é ele, você possui, e que se você convive com outros temperamentos, você vai aprender muito. Sempre esteja com seu coração aberto a aprender. E aquilo que você aprende, você ensina, tá? Então, eu nunca perco, eu nunca ganho, eu sempre aprendo. E o estudo do temperamento, ele é assim. E eu trago aqui para vocês esse depoimento do meu casamento. Eu casei já sabendo com quem eu ia casar. Eu escolhi casar com temperamento quente. Trouxe até esse outro depoimento a respeito da empresa que a gente abriu, que também foi justamente motivada pelo temperamento. Então, hoje, eu atuando também, né, como dentista, eu tenho hora que eu falo assim, eu preciso ativar um temperamento quente aqui, e eu faço isso de forma intencional. Tá fazendo sentido aqui um pouco? Isso, gente, é valoroso vocês saberem sobre isso. É muito valoroso, tá bom? E por isso que aqui, ó, como você vai aprender a como transformar toda essa confusão que a gente tem aqui em clareza e poder. É isso mesmo. Temperamento é você entender que você possui suas forças e suas fraquezas e que você pode potencializar aquilo que é de força. Olha que interessante, às vezes, temperamentos, às vezes não, os temperamentos quentes, eles gostam ali de falar, eles gostam, né, dessa expansão, e muitas pessoas não veem isso com bons olhos. Às vezes fala que está querendo se aparecer, que é exibido, mas pensem que tem temperamento que ele é mestre em fala, ou seja, um bom comunicador. É a pessoa que vai usar isso, ela vai potencializar isso no mundo, mas ela também precisa neutralizar as fraquezas, tá? Porque quem muito fala também precisa ouvir, e ela faz o quê? Começa a conviver ali com outro temperamento que para ele é natural, que é um temperamento frio. Fez sentido, gente? Deu para entender qual que é o grande X aqui? Não é só você descobrir qual é o seu temperamento, mas é você descobrir como que você pode potencializar tudo aquilo que já é natural em você e neutralizar aquilo que é a sua fraqueza. Então, esse é a verdadeira essência do estudo do temperamento, não somente descobrir, mas tá bom, descobrir o que eu faço com isso. Justamente é você potencializar as suas forças e neutralizar as suas fraquezas, e sempre estar disposto a se temperar todos os dias, a se conhecer, a se descobrir todos os dias. Vamos aqui, caminhando, e finalizando aqui, 21h50, para a próxima aula a gente vai explorar um pouquinho mais sobre as características de cada temperamento. O que será que representa o fogo? Eu dei uma explorada aqui para vocês, quais são ali, né, as características, os pontos fortes do fogo, quais são os pontos fracos, né, o que será que o elemento ar traz para a gente, quais são as características, né, nós sabemos que esses dois aqui, ó, o fogo e o ar, eles são elementos que expandem, e a terra e a água são elementos que contraem. Depois, né, são elementos mais contidos, né, perdão. Nessa aula aqui, gente, vocês já conseguiram se identificar se é quente ou frio? Pelo menos isso, às vezes, vocês já conseguem aí, né? Quem é quente aí, coloca quente. Quem é frio, coloca frio. Já conseguiu aí identificar um pouquinho? Olhando para você, olhando para o seu comportamento, olhando para aquilo que é natural, né? Isso, ainda está em dúvida. Quente, ótimo. As dúvidas, elas vão surgindo, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui, que nós já estamos terminando. Aqui, ó, já deixem anotado aí para a próxima aula, dia 21, às 27, estaremos aqui. E pensem nisso, mulheres. Relacionamento é construção. E eu sempre costumo dizer, antes de você construir um relacionamento,
com uma pessoa, você precisa ir construindo esse relacionamento com você a partir do quê? Do relacionamento intrapessoal. É você saber quem você é. Lembra que eu coloquei lá que a primeira pergunta, quem eu sou? Quem eu sou? Né? Do que eu fui constituída? Então, qual que é aí o seu modus operandi, né? Qual que é o programa que está rodando aí no seu computador aí, na sua mente, no seu intrínseco, né? Qual que é o temperamento aí que o Senhor colocou em você? Quando você entende isso, meu Deus, sai um peso das suas costas. Você fala, uau, agora está tudo explicado. Agora está tudo explicado. É por isso que eu me sentia forçada nesse lugar. É por isso que eu não conseguia fazer isso. É por isso que eu faço assim mesmo e vou à luta e batalho. É natural. Por isso que eu não consigo ficar parada dentro de casa. Eu preciso de gente. É libertador. É libertador quando você tem essa clareza. Tá? Então, a minha intenção aqui, eu decidi fazer, ó, ai, gente, a programação era 1 hora de aula, já estamos indo para 2 horas. A minha entrega aqui é essa, gente, me esvaziar, sabe? É colocar para fora. Eu falo assim, ó, se o Senhor me recolher hoje, eu quero ir vazia, 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 assim, ó, vocês podem espremer, torcer. Entende? Porque quanto mais as pessoas descobrirem que maneira que elas funcionam, melhor vão ser os relacionamentos. Porque você se conhecendo, você vai conseguir comunicar isso para outra pessoa. Né? Às vezes a gente passa uma situação num ambiente de família, a gente passa uma situação num ambiente de trabalho e a gente precisa comunicar. Lembrem-se que as pessoas não têm bola de cristal. Elas não sabem que você é quente ou que você é fria. Elas não sabem. Elas veem aquilo, mas elas não sabem. Você precisa desenvolver a comunicação. Olha, mãe, para quem mora com a mãe, quem tem um marido, você precisa. Olha, eu estou passando por um processo de autoconhecimento, eu me identifico, né, com um temperamento. Então, vamos, né? Eu sou um pouco mais lenta, eu sou um pouco mais rápida. A gente vai identificando essas características e a gente vai comunicando. E a grande virada de chave é quando você consegue identificar o temperamento das pessoas que você convive. Eu falo que você para de criar expectativa, você começa a criar gado, né? Que dá mais dinheiro, porque você não cria expectativa, né? Se você convive com pessoas que têm o elemento frio, não espere que essa pessoa vai chegar te abraçando, né? O elemento seco, não espere isso, né? Então, você começa a trabalhar essa questão de expectativa. Estão conseguindo entender um pouquinho a importância desse estudo, dessa simbólica dos temperamentos? E então eu encerro a aula aqui com vocês. Gostaria de saber se vocês já conseguem pelo menos sair um pouquinho daqui com essa clareza, né? Pelo menos o ponto de partida, né? Olhem ali, antes dos seus 15 anos, vocês eram aquelas crianças que já queria fazer o trabalhinho com todo mundo da escola, ou não, deixa eu ficar nos bastidores aqui, não quero fazer nada não, se tiver alguém que faça por mim, melhor ainda. Ou você era aquela que convidava todo mundo para ir para sua casa para fazer trabalho de escola. Vamos lá, minha mãe vai fazer um lanche, bora lá, todo mundo. Entende? Ou você começa a se conhecer, né? Você era mais contida, a Carol, sou dessa que junta a galera. Aí, características de um elemento quente, né? Ou é fogo ou é ar. Então, a gente começa a fazer essa autoanálise. Vocês vão sair daqui dessa aula hoje, vocês vão ficar um pouco meio assim, pensativa, né? Poxa, será, tal? Mas vocês têm que fazer esse exercício. Contemplem, comecem a se olhar com mais carinho, que vocês possam se aprofundar nesse estudo que é incrível, que mudou
Ah, gostava de participar de teatro, mas no geral sou tímida. Gostava, tinha algo que te motivava ali, né, Nai? Então, a gente começa, né, a fazer uma análise, a olhar para a nossa história, né, depois tem aí teste, né, que a gente pode estar fazendo, essa análise, essa consultoria também, que a gente pode estar se aprofundando um pouquinho mais, eu vou trazendo mais informações para vocês, mas eu quis